paz do Senhor a todos. Eu sou Josué Rodrigues e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje iremos trabalhar a lição de número 5, que tem como tema a maravilhosa graça. O objetivo geral da lição é mostrar que Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Mas o que é graça? Graça vem de um termo grego, charis, que quer dizer favor imerecido. Ou seja, éramos pecadores, mas Deus nos amou e nos alcançou com sua graça. Mas você acha que a graça é para todos? Uma pessoa pode se sentir tão pecadora a ponto de achar que não pode ser perdoada. No capítulo 5 e o versículo 20 de Romanos, Paulo vai falar sobre isso. Ele diz: não importa quanto pecado haja na vida do homem, a graça de Deus é suficiente para livrá-lo. Uma pessoa pode estar muito, mas muito envolvida pelo pecado. Mesmo assim, a graça será capaz de livrar. Ou seja, onde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, superabundou a graça. A graça foi ainda maior para livrar aquela pessoa. Graça é favor imerecido. Você aí, pense comigo. Se uma pessoa deve R$100 e outra deve 1 milhão, se as duas tiverem seus débitos perdoados, quem recebeu o maior favor? A quem devia mais? Isso é lógico, você me diria. Então, quanto maior o pecado, mais abundante é a graça. Porém, Paulo convivia com a existência de dois grupos: os inimigos da graça. Esse é o tópico 1 da nossa lição. Então, Paulo percebeu que alguns podiam pensar, achar que ele estaria dando consentimento para pecar. E dessa forma, validando o pensamento de um grupo denominado de antinomista, que é o subtópico, o primeiro subtópico. Anti é contra, nomos, lei, um grupo que era contra a lei. Esse grupo acreditava que não há nenhuma lei moral. Para eles, não existia nenhum preceito para os cristãos obedecerem. Lei moral está relacionada entre o certo e o errado. Ou seja, Deus não estabelece o que é certo ou errado. Eles viviam de acordo com suas consciências e a ausência de normas. O grande defensor desse pensamento na era moderna foi o filósofo Jean-Paul Sartre. Ele diz que o homem é plenamente livre para fazer o que quiser. Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Romanos 6:1. De modo nenhum. Paulo é taxativo na sua resposta, não é? Dizendo de modo nenhum. Você sabia que hoje nós convivemos com muitos antinomistas? São aqueles que querem viver sem regras. Eles dizem: é besteira, não tem nada a ver. Aí se veste de todo jeito, roupas sensuais e indecentes. Vão a todo tipo de ambiente no qual é convidado. Bebem, entre aspas, socialmente. Muitos fumam, chamam palavrões, escutam músicas mundanas. Muitos têm 2 mulheres.
Muitos são mentirosos e dizem: isto é besteira, Deus quer o coração. Para este eu deixo como meditação 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você acha que o que você fala, veste, ouve, ingere e onde anda glorifica a Deus, amém. Saiba, porém, que um dia você há de prestar conta. Mas existe outro grupo, que eram os legalistas. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos 6:15. Os legalistas insistiam no cumprimento da lei como forma de se salvar. E Paulo vai nos ensinar que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E que a vida na graça requer santidade. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela morre para o pecado. Começa uma nova vida em Cristo Jesus, longe do pecado. A vitória da graça. Nesse segundo tópico, vamos falar sobre a vitória da graça sobre o pecado em 3 aspectos na vida do homem: o domínio do pecado, o reinado do pecado e os efeitos do pecado. Domínio significa supremacia, em dirigir e governar as ações do outro pela imposição da obediência. Aqui fala sobre o domínio que o pecado exerce na vida do homem. A graça destrói o domínio do pecado. É o primeiro subtópico. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Romanos 6:6. A primeira informação é que o pecado domina o ser humano através do velho homem, da velha natureza. Logo, a graça destrói o velho homem, quebrando o domínio do pecado. Destrói aqui tira o domínio. Romanos 6:14 vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim agora debaixo da graça. Ele continua dizendo assim: nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvais mais ao pecado. Romanos 6:6. Se você vive pecando e acha normal, quero lhe dizer que você precisa nascer de novo. Uma coisa é pecarmos. 1 João 1:8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Outra coisa é a prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. 1 João 3:9. Romanos 6:12 vai falar ainda: portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura,
e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia seja tirada dentre vós. Efésios, capítulo 4, versículo 28 ao 31. A graça também destrói o reinado da morte, é o outro subtópico. Aqui fala do governo que a morte exerce no pecador. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Aqui fala morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte é sinônimo de separação do homem para com Deus. A graça faz o processo inverso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A graça e os efeitos do pecado, um outro subtópico. O pecado mata, a graça da vida. O pecado traz guerra, a graça traz paz. O pecado traz ódio, a graça traz amor. O pecado escraviza, a graça liberta. O pecado separa o homem de Deus. A graça une o homem a Deus. O fruto da graça, esse tópico fala sobre 3 aspectos da graça na vida do homem. Primeiro, a liberdade. A graça liberta. Romanos 6:14, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Se não tem domínio é porque estamos libertos. No versículo 22, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Segundo, a liberdade é vista pela mudança de vida. É a exigência da graça, que é um outro subtópico. A graça exige mudança de vida. Uma pessoa que é liberta não pode permanecer do mesmo jeito. É comum vermos atores, cantores, celebridades, dizendo-se cristão, porém vivendo e se conduzindo da mesma forma de antes. Veja o que Jesus nos ensina, Mateus 7:20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Lucas 6:44 ainda vai dizer, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. A graça exige mudança de vida. A graça santifica. Podemos entender a santificação sobre 2 aspectos. Santificação posicional. É o exemplo lá do ladrão da cruz. Um homem que era rejeitado pela sociedade. Era um malfeitor, um bandido, alguém que tinha causado transtorno na sociedade, era detestado pela sociedade e estava recebendo ali como sentença a morte. Mas ele olha ao seu lado e vê Jesus, ele vê a graça ali, e ele, com um ato de fé, ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus imediatamente olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele pecador que há alguns segundos vivia numa vida de pecaminosidade, agora estava sendo beneficiado pela graça. Ele estava sendo santificado, era santo, se tornando santo, morreu e imediatamente foi ao céu. É a santificação posicional. Mas a graça exige daqueles que estão vivos na caminhada a santificação progressiva, que é o viver diário com Deus. Não se iluda, existem muitos grupos religiosos
enganando e sendo enganado. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Hebreus 12, 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu querido, chegamos ao final de mais um resumo, uma síntese de mais uma lição. Fique com Deus, boa aula e até a próxima.